E foi quando a quinta trombeta soou. O poço do abismo se abriu, uma fumaça espessa subiu, escurecendo o céu. E do meio dela surgiram criaturas das profundezas, feras como gafanhotos, com ferrões como de escorpião. Vieram para atormentar a humanidade por 5 meses. As pessoas desejarão a morte para escapar da dor, mas a morte fugirá delas. Este não é um conto antigo, nem uma fábula esquecida. É uma profecia, escrita há milhares de anos e que ainda está para se cumprir. O mundo vive como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas há um livro, selado com 7 selos, que quando for aberto, mudará tudo. Esta é a profecia mais temida da Bíblia e talvez o começo do fim. O livro estava na mão direita daquele que está sentado no trono, selado com 7 selos, e apenas um era digno de abri-lo. Quando o primeiro selo é rompido, surge um cavalo branco. Seu cavaleiro tem um arco, mas nenhuma flecha. Ele conquista não pela força, mas pelo engano. O segundo selo revela o cavalo vermelho. Com ele vem a guerra. A paz é retirada da terra, e a espada corta alianças e nações. O terceiro selo traz o cavalo preto. A balança está em suas mãos, a fome se espalha, o alimento vira luxo, o básico se torna inalcançável. O quarto selo, o cavalo pálido. A morte cavalga e o inferno a segue. 1/4 da terra é entregue a eles, mas ainda não é o fim. O quinto selo é aberto, e debaixo do altar, as almas dos que foram mortos clamam por justiça. Até quando, Senhor? O sexto selo, a terra treme, o sol se torna negro, a lua como sangue, as estrelas caem, e os reis da terra se escondem. Eles dizem: caiam sobre nós montanhas, escondam-nos da ira do Cordeiro. O silêncio no céu dura apenas meia hora. Depois disso, começa o som da advertência. 7 anjos recebem 7 trombetas. Cada toque, um juízo. Cada juízo, um golpe contra a terra. A primeira trombeta soa, e saraiva misturada com fogo e sangue cai sobre o mundo. 1/3 das árvores é queimado. Toda a relva verde é consumida. A segunda trombeta toca. Algo como uma grande montanha em chamas é lançada ao mar. 1/3 do mar se torna sangue, navios afundam. A vida marinha morre, a terceira trombeta ecoa, uma estrela ardente chamada Absinto cai sobre os rios. As águas se tornam amargas e muitos morrem ao bebê-las. A quarta trombeta, o céu se apaga. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. O mundo mergulha em trevas, medo e confusão. Mas antes da quinta trombeta, uma voz atravessa os céus. Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das restantes trombetas que estão para tocar. A quinta trombeta, o poço do abismo se abre. Fumaça sobe como de uma grande fornalha, e de dentro dela, criaturas que não são deste mundo, lobis como gafanhotos com ferrões. Eles atormentam os homens por 5 meses, desejarão a morte, mas ela fugirá deles. A sexta trombeta, 4 anjos, presos junto ao grande rio Eufrates, são soltos. E com eles vem um exército de cavaleiros, 200 milhões. 1/3 da humanidade morre, mas mesmo assim, os que restam se recusam a se arrepender. E vi subir do mar uma besta, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças, nomes de blasfêmia. Era como um leopardo, tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão, a antiga serpente, deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. E todo o mundo, maravilhado, seguiu a besta. Ela profere arrogâncias, persegue os santos e domina por 42 meses. Então surge uma segunda besta. Ela vem da terra. Tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela realiza sinais, faz fogo descer do céu, engana as nações e convence o mundo a fazer uma imagem da primeira besta. Aqueles que se recusarem a adorá-la serão mortos. E então chega a ordem. Ninguém poderá comprar ou vender
a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. O número é 666. Número de homem, número de domínio, corrupção e rebelião contra Deus. O tempo da paciência termina. As últimas taças estão prestes a ser derramadas. Agora, não há mais volta. 7 anjos recebem 7 taças, cada uma cheia da ira do Deus Todo-Poderoso. A primeira taça é derramada sobre a terra, e surgem feridas dolorosas e malignas sobre todos os que receberam a marca da besta. A segunda taça atinge o mar, e ele se torna como sangue de um morto. Toda criatura marinha morre. A terceira taça contamina os rios e fontes de água. Eles também se tornam sangue. Agora, os que derramaram sangue são forçados a bebê-lo. A quarta taça recai sobre o sol, e ele queima os homens com fogo intenso. Mesmo em meio à dor, blasfemam o nome de Deus e não se arrependem. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas. As pessoas mordem a língua de dor, mas continuam a desafiar o céu. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, e ele seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Espíritos impuros, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles reúnem os reis da terra para a batalha final, no lugar chamado Armagedon. A sétima taça é derramada no ar. Uma voz poderosa ecoa do trono. Está feito. Relâmpagos, trovões e um terremoto como nunca houve antes. A grande cidade é dividida. As ilhas somem, as montanhas desaparecem, e pedras de granizo, pesando até 35 quilos, caem do céu. Mesmo assim, os homens blasfemam contra Deus. Ela era chamada de Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições, a cidade que dominava os reis da terra, rica, sedutora, corrompida. Mas o céu anuncia sua queda. Caiu a grande Babilônia. Em uma só hora, seu esplendor se desfaz. Seus mercadores choram, os reis se lamentam, mas ela jamais se levantará outra vez. Então os céus se abrem e surge um cavalo branco. Aquele que o monta é chamado fiel e verdadeiro. Em justiça, ele julga e peleja. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem com os exércitos celestiais e com uma espada afiada fere as nações. A besta, o falso profeta e os que o seguem são derrotados. Lançados vivos no lago de fogo, Satanás é preso por 1000 anos. Depois disso, é solto por um pouco de tempo. Mas sua última revolta falha. E finalmente, ele também é lançado para sempre. Então, vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e foram abertos os livros, e também o livro da vida. Aquele cujo nome não foi achado no livro, foi lançado no lago de fogo. Mas, para os que foram lavados, para os que venceram, há uma promessa. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. A nova Jerusalém desce do céu. Não há mais morte, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. A eternidade começa, com Deus habitando com o seu povo, e a luz da sua presença iluminando para sempre os que foram salvos. A profecia mais temida da Bíblia não é apenas sobre destruição. Ela é um lembrete, um alerta do céu, para que despertemos. Porque o fim não chega de repente, ele vem aos poucos. E muitos, mesmo vendo os sinais, continuam vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas você que conhece a verdade, tem vivido como quem espera o Rei? Talvez essa seja a hora de rever suas escolhas, de alinhar sua vida com Cristo, de deixar de lado o que é passageiro e abraçar o que é eterno. Jesus ainda está de braços abertos, mas um dia as portas se fecharão. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você.
Compartilhe com alguém que você ama. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que te despertam para a verdade. E deixa aqui nos comentários: você tem vivido como alguém que está pronto para encontrar com Cristo? Que o Espírito Santo te guie e que no dia em que os céus se abrirem, você esteja entre os que o esperam com alegria.